Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, mais uma vez, estamos juntos aqui no canal do Observatório da TV para o nosso TBT da TV, hoje relembrando produções que, se não eram bíblicas, já há mais de 20 anos a Record TV, ou a TV Record, fazia para transmitir a palavra, digamos assim. Vamos lá. Antes de relembrarmos essas produções que são do final da década de 90, se você não for inscrito ainda aqui no canal, eu peço como peço sempre, faça a sua inscrição, ative no sininho as notificações para não perder os nossos vídeos, todo dia tem um diferente entre segunda e sexta-feira. Temos também aqui o meu pedido para que você comente, sugira, critique, elogie, enfim, compartilhe com outras pessoas os nossos vídeos e deixe o seu like. Assim nós continuamos crescendo, como temos crescido bastante, chegado a mais pessoas no YouTube. Agradeço sempre a todos vocês. De que produções eu estou falando? Há um vídeo que nós fizemos aqui no canal do Observatório da TV já tem algum tempo até, que fala sobre as primeiras produções bíblicas da dramaturgia da Record, que não são essas novelas mais recentes, que também já tem quase 10 anos que eles estão fazendo, né? Os 10 Mandamentos, A Terra Prometida, O Rico e Lázaro, enfim. São minisséries que foram feitas nos anos 90 também, 97, 98, e que tratavam de assuntos trazidos diretamente da Bíblia, com personagens bíblicos. O desafio de Elias, a história de Esther, né? Isso foi produzido em outras versões nessa ocasião. Hoje nós vamos relembrar as minisséries que tinham uma noção da importância, do valor do cristianismo, até do ramo evangélico do cristianismo, digamos assim, mas não são histórias bíblicas, os personagens não são bíblicos, e é isso que marca a diferença, e é por isso que elas não foram citadas muito a fundo nesse outro vídeo que eu falei para vocês que nós já fizemos, está aqui no canal, na playlist do TBT, procure que vocês acham com facilidade. Em 1997, a Record resolveu retomar a sua produção de dramaturgia própria, que era uma coisa que não acontecia desde o começo dos anos 70, e nesse meio tempo a empresa até mudou de dono, né? Deixou de ser da família Machado de Carvalho e passou a pertencer ao Edir Macedo. E nessa volta da produção própria de dramaturgia, a emissora resolveu fazer essas pequenas histórias transmitindo a palavra de Deus, assim, muito mal definindo até. Em 1997, no mês de março, foi lançado um projeto chamado Série Verdade, que era exibido às 8 da noite. Foi lançado até com algum estardalhaço, digamos assim, com propagandas nos jornais, nas revistas, acho que até outdoors tinha para as cidades, se eu não estou enganado, falando das novidades da programação da Record para aquele ano de 97. E a Série Verdade foi uma delas. Eles prometiam histórias com 5, 10 ou até 20 capítulos, sem enrolação, só o que a história realmente rendia, enfim. Não foi bem o caso. As primeiras até foram assim curtinhas, mas depois chegou a ter com 40, 50 capítulos. Mas de qualquer maneira ainda era curto em relação a uma telenovela padrão, né? A primeira história da Série Verdade chamou-se A Filha do Demônio. É isso mesmo, você não ouviu errado. O nome da minissérie é A Filha do Demônio. Ela teve apenas 5 capítulos, foi exibida durante uma semana, portanto, de segunda a sexta-feira. Na primeira semana de março de 97, tinha texto do Ronaldo Ciambrone, direção do Attilio Ricó, né? Attilio Ricó foi o diretor responsável por esse projeto durante praticamente o tempo todo, dirigiu quase todos os projetos da Série Verdade e também de um outro que nós vamos falar daqui a pouco. E do que é que tratava? Quem era a filha do demônio? Essa personagem chamava-se Ana e era interpretada pela Patrícia de Sabri. No passado, o pai dela, que era um trabalhador assim muito humilde, vendedor de cachorro-quente, eu não me recordo realmente, porque eu só assisti muito mal e mal quando eles andaram passando de madrugada uns trechos dessas histórias, uns anos depois, né? Eu não peguei A Filha do Demônio na época. E
Até onde eu sei, ela nunca foi reprisada num horário muito decente pela própria Record. Era o Luiz Carlos de Moraes que fazia o pai da moça, chamava-se Mário. E ele tinha uma vida pobre, sacrificada, enfim, uma mulher de quem ele não gostava. E a filha, ele vende a alma da filha quando ela é bebezinha ou está para nascer para o capeta, que era interpretado pelo João Vitti. Depois, ele vende a troco de $100 mil essa alma da filha. E é claro que isso não é uma coisa que fica impune, né? Ele sofre muito depois com as consequências da vida da menina, porque ela cresce, sempre teve uma vida muito atormentada, não era uma pessoa tranquila, com paz de espírito. Afinal de contas, a alma dela havia sido somente vendida ao demônio, né? E na idade adulta, quando ela tem ali 18, 19 anos, ela começa a se envolver com drogas, com más amizades, chega a se prostituir para sustentar os seus vícios, enfim, tudo em busca de uma paz que ela não tem porque o pai vendeu a sua alma ao demônio. É uma coisa chocante, né? Mas isso servia para quê? Essas histórias, elas eram inspiradas muitas vezes em casos de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Testemunhos, por assim dizer, né? Então, nessa primeira história, falou-se da força, do poder que o demônio tem sobre a vida daqueles que não creiam em Jesus Cristo, não o aceitem como seu salvador, digamos, né? Acho que a gente pode resumir assim. Depois, entrou no ar uma outra minissérie, um pouquinho maior, de 20 capítulos, salvo erro meu, novamente dirigida pelo Atílio Ricó, escrita pelo Ronaldo Ciambrone, chamada Olho da Terra. Se na primeira história falava-se do diabo, em Olho da Terra falava-se de outras forças malignas, como a feitiçaria, a magia negra, enfim, rituais pouco afeitos aos praticantes do cristianismo, né? Indesejáveis a essas pessoas, por assim dizer. A personagem central da história, o casal central, é formado pela Branca, que era a personagem da Valéria Alencar, e o Marcelo, que é o Alexandre Frota. Sim, você não ouviu errado, Alexandre Frota. E esse casal tinha um problema para se relacionar, porque a mãe do Marcelo, Dona Rosa, que era interpretada, Dona Sara, que era interpretada pela Arlete Montenegro, ela tinha uma diferença no passado com a mãe da Branca, que era a Rosa, essa sim, interpretada pela Aldine Miller. A Rosa havia sido amante do marido de Dona Sara, o pai de Marcelo, chamava-se Joel, esse personagem era interpretado pelo Roberto Pirillo. E ela havia mandado matar a Rosa, como vingança, vamos dizer assim, pelo chifre, né? Pela traição do marido. E havia uma desconfiança de que talvez, ainda por cima, houvesse um fruto desse adultério que era justamente a moça. Então, além dela ser filha da mulher que ela matou, a Sara não queria que a menina se envolvesse com o filho dela, porque eles podiam ser irmãos, né? E apenas com a chegada de um evangélico, um pastor, se eu não me engano, interpretado pelo Gerson Brenner, chamava-se Nuno, a uma cidadezinha do interior onde eles moravam, é que começa-se a difundir ali a paz cristã para que eles possam ser felizes todos e superar as diferenças, né? Essa é uma história que depois também foi reprisada e ocupava, como eu disse, um horário muito bom, inclusive, que era o horário das 8 da noite. A terceira produção, em substituição a Olho da Terra, chamava-se Direito de Vencer. Direito de Vencer falava de uma família italiana, a família Lutilli, cujo patriarca era o Comendador Giovanni, interpretado pelo Sérgio Brito. Era o personagem do Sérgio Brito. Ele tinha 2 filhos. Um chamava-se Carlo, que era o Edwin Luizzi. E o outro chamava-se Luigi, que era o Luiz Carlos de Moraes, o pai que vendeu a filha ao demônio na outra, né? Esses 2 irmãos, eles têm um problema muito particular que os liga para sempre. Por quê? A mulher do Luigi, que era a Tamara Taxman, que fazia, se a memória não me trai, chamava-se Dona Yolanda, ela podia ter filhos, mas o seu marido não. E ele queria muito ter um filho, enfim, para poder prosseguir com o nome da família, administrar os negócios um dia. E por quê? O irmão, o Carlo, era homossexual.
Então ele não ia ter filhos, não ia se casar, não ia formar uma família tradicional, como podia ser do desejo do pai. Até podia, mas não queria. Luigi recorre ao irmão para que ele tenha um filho com a esposa. E assim ele tenha o seu herdeiro. É filho do irmão, na verdade. Só que essa criança que nasce, o Carlo concorda, ela nasce excepcional. Ela nasce com alguns problemas de cunho mental, problemas mentais. E é trocada na maternidade por uma criança que não tem os mesmos problemas. Quando cresce, esse rapaz é o Paulo, enfim, é o Nico Puig. E o filho excepcional, que é de fato neto do Giovanni Rutilli, é o Cesco, interpretado pelo João Vitti, demônio em uma, e agora é o personagem que sofre, que é desprezado pela família, enfim, nesta, né? Direito de Vencer teve 40 capítulos, ela foi um pouco mais longuinha, e falava da aceitação que os excepcionais, como eram assim chamados, né? Eles devem ter diante da sociedade, enfim, não são pessoas que devem ser enxergadas como incapazes, como fora da normalidade, enfim. Tem as suas particularidades, mas isso não invalida que eles possam ter uma vida feliz, inclusive, e integrada ao convívio de todos. E também transmitia uma mensagem de tolerância, de união da família, de fé cristã, sempre puxando para o lado da fé cristã, da esperança em Deus, né? E isso prosseguiu em mais produções, ainda no decorrer de 1997. A substituta de Direito de Vencer, na série Verdade, foi escrita pela Vivian de Oliveira e não pelo Ronaldo Ciambrone. Chamava-se Por Amor e Ódio. De Por Amor e Ódio, talvez muita gente se lembre de uma reprise que ela ganhou no começo do ano 2000, nesse mesmo horário de 8 e pouquinho da noite, enquanto a emissora preparava a estreia de uma novela inédita chamada Marcas da Paixão, da Solange Castro Neves. Mas tem quem só tenha visto em 97, e essa história ela não é exatamente muito puxada para evangelizar, mas tinha também uma mensagem de concórdia de família, segredos que envolviam dois grandes homens do submundo, né? O Saragossa, que era o personagem do Sérgio Viotti, e o Valentino Mota, que era o Jonas Mello. A partir deles evoluía toda uma trama que começa quando um fotógrafo, o Lucas, que é o Gabriel Braga Nunes, acaba registrando atividades criminosas de bandidos ligados a esses dois líderes, por acidente, quando ele está fotografando uma festa, um casamento ou qualquer coisa do tipo. E é obrigado a fugir, a se esconder, a mudar de identidade, enfim, para que não seja morto, porque ele começa a ser perseguido. Quem o ajuda nessa empreitada é uma amiga dele, a Tatiana, que era interpretada pela Gisela Hyman. Ele vai para Gisela Hyman, que recentemente apareceu em Pantanal como a mãe da Érica, que ela havia feito na versão de 1990 na TV Manchete, enfim. E nessa instituição que é de recuperação de toxicômanos, de drogados, como são chamados, né? Ele se infiltra como um interno para fugir da perseguição. Lá ele vai ser tratado, ter contato justamente com uma psicóloga, uma terapeuta dos internos, que é a Cristiane, vivida pela Daniela Camargo, que é justamente quem? Filha do Saragossa. Frederico Saragossa, inclusive era o nome dele. Como vocês veem, essas produções tinham um elenco muito bom, né? Sérgio Viotti, Arlete Montenegro, Márcia Maria, Maria Isabel de Lisandra, Yara Lins, Lolita Rodrigues, Adriano Reis, enfim. Grandes nomes fizeram essas produções. Depois, o horário da série Verdade deixou de apresentar uma série assim chamada e exibiu uma novela do Ronaldo Ciambrone chamada Canoa do Bagre. Em Canoa do Bagre, o tom cristão ele não era tão elevado, mas estava presente, porque havia personagens na cidadezinha litorânea ali que vivia de pesca, né? Que chamava-se justamente Canoa do Bagre. Havia personagens que frequentavam os cultos da Universal. E havia um personagem que era um pastor, que aconselhava, enfim, era o pastor Luiz, se eu não estou enganado, vivido pelo Fernando Cogin.
Isso foi ali até o final de 97. Canoa do Bagre já estreou em setembro de 1997. Em 98, o que era a série Verdade, nessa intenção de evangelizar, de levar a palavra aos espectadores a partir de dramaturgia, mudou da noite para manhã. E às 8h30 da manhã, a Record passou a levar ao ar um programa chamado Caminhos da Esperança. E as histórias seguiam essa mesma trilha, agora com texto de Paulo Cabral e Lilinha Viveiros. Eles escreveram todas ou quase todas nessa safra de 98. 97 para 98. Ainda em 97, conforme o horário da noite passou a ser ocupado por uma novela, digamos assim, mais tradicional, que foi a Canoa do Bagre, estreou essa faixa da manhã que ganhou o nome de Caminhos da Esperança, não era mais série Verdade. A primeira delas, em outubro de 1997, foi Janela para o Céu. Janela para o Céu falava de um presidiário, que era o papel do Felipe Martins, Aparecido era o nome dele, que fez muita coisa errada, foi parar na cadeia, cometeu muitos crimes, enfim, mas na cadeia ele conhece Jesus, digamos. Acho que a gente pode definir a história assim. Ele, depois de começar a pagar pelos seus crimes, ele vai ter a redenção real ao conhecer a palavra de Jesus Cristo, ao conhecer a Bíblia, ao aceitar Jesus na sua vida. Depois, em novembro de 1997, entrou em cartaz, nessa faixa, o Velas de Sangue. Velas de Sangue falava de possessão demoníaca, ou pelo menos de espíritos malignos, se não do demônio. Uma dona de casa, já de meia idade, que tinha filhos, enfim, a Alice, que era o papel da Sandra Bassotti. Ela era casada com o personagem do Everton de Castro, o Heitor. Na vizinhança deles tinha o dono de uma banca de jornal, que era o Gaúcho, interpretado pelo Gerson de Abreu. Nesse elenco também tinha a Sueli Franco, o Adriano Reis, enfim. E a Alice é vítima de possessão. Ela começa a ter atitudes muito controversas, fica muito irritadiça, muito violenta, fazer coisas que não eram do seu normal. E só com uma orientação espiritual cristã, evangélica naturalmente, ela encontra a paz de volta na sua vida. E as Velas de Sangue, ela tinha uma... Velas de Sangue eu lembro de assistir, de manhã cedo mesmo. A Alice, ela, quando tinha uns surtos, de querer fazer atitudes que não eram do seu normal, ela via as velas como se fossem de sangue, velas vermelhas derretendo, assim, ela ficava muito perturbada com aquilo, se descontrolava, quebrava as coisas, gritava, enfim. E depois de Velas de Sangue foi exibida uma produção chamada A Sétima Bala, que, entre outros atores, tinha no seu elenco a Monique Lafon, o Roberto Frota, também o Enio Gonçalves, salvo erro meu. Essa falava de um criminoso também, um matador de aluguel, que também mudava a visão de mundo que ele tinha e começava a se recuperar, digamos assim, ao aceitar Jesus na sua vida, deixar de ser aquela pessoa que só agia por dinheiro, não ligava para as consequências dos seus atos, ganhava a vida matando os outros, enfim. Em 98, também, logo em seguida, no comecinho do ano, houve uma outra produção que era exibida nesse horário dos Caminhos da Esperança, mas não era exatamente evangelizadora, chamada Do Fundo do Coração. Eu gostaria muito que reprisassem essa novelinha, inclusive novelinha não diminuindo-a, tá? Mas porque ela é curta mesmo. Eu assisti também numa reprise nessa época do Por Amor e Ódio, eles passaram esse Do Fundo do Coração entre o jornal do Boris Casoy e o Ratinho. E que estava, aliás, o Ratinho não, o Leão, enfim, o Ratinho já tinha ido pro SBT, né? E a protagonista dessa história do Fundo do Coração era Valéria Alencar, mulher do João Witt, mãe do Rafa Witt, do Francisco Witt, né? Ela chamava-se Camila. Era uma moça que vinha do interior morar com a madrinha, Dona Alzira, que era Lolita Rodrigues. E na cidade, ela fazia a pior imagem de todas do pai, que ela descobre quem é o pai dela, um homem muito rico, que não foi adiante o romance dele com a mãe dela, enfim. Se eu não me engano, foi na base do usou e jogou fora, né?
que era o Raul Castanheira, papel do Adriano Reis. A essa altura ele era noivo de uma mulher que só queria saber do dinheiro dele, chamada Suzana, que era a Simone Carvalho. E a Camila vai trabalhar na casa de uma família de uma gente muito metida à besta. O dono da casa é o Edwin Luiz, chamava-se Guilherme. A mulher dele era Teresa, que era Clarice Abujanra. E eles tinham 2 filhos. O Benito, que era o Gustavo Haddad, e a Fabiana, se eu me recordo bem, que era interpretada pela Valéria Zopello, que era lançada ali como atriz de televisão e havia ficado muito conhecida um pouquinho antes como a namorada do Dinho dos Mamonas Assassinas. Entre aspas, a sua viúva, né? Era com ela que ele namorava quando infelizmente sofreu o acidente e faleceu, né? No comecinho de 96. E a Valéria era uma moça muito bonita, né? Tanto é que era modelo. E fazia o papel da menina chatinha, mimadinha, que o noivo, chamado Gabriel, que era o Rubens Caribé, falecido recentemente, se encantava pela empregadinha, pela Camila, e, claro, não queria mais saber de casar com ela. Ela não admitia, perdeu o noivo para empregada, porque não sei mais o quê. E há o plot twist de Camila ser filha do Adriano Reis, né, do homem riquíssimo, etc, etc. Também tinha o Hernando Thiago nessa história do fundo do coração e a Lilia Virna. Lilia Virna era a filha da Dona Alzira. E ele era o rapaz que ela gostava, mas gostava também da Camila. Tinha se interessado pela Camila. Lembro bem dessa historinha. E depois do fundo do coração, foi exibida mais uma história, que é a última, salvo erro da minha parte, chamada Alma de Pedra. Alma de Pedra era protagonizada pelo Rodrigo Veronese, num dos primeiros trabalhos dele como ator. Ele já trabalhava na televisão, era apresentador, né? Mas como ator, salvo erro meu, foi o seu primeiro trabalho. Ele vivia o Leandro, que era um jovem perturbado, atormentado pelos demônios que o assolavam, né? Na sua paz de espírito que não deixavam que ele tivesse. E quem sabe, começando a frequentar a igreja, ler a Bíblia, ter boas companhias, enfim, né? A tranquilidade se instalasse na vida do Leandro, que é o que acontece no desenrolar da história. Essas histórias, como eu disse, elas foram todas reapresentadas pela TV Record, ou Record TV, como queira, e por um outro canal que eles tinham, que não existe mais, que é a Rede Mulher, especialmente de madrugada, para ilustrar as pregações dos pastores nos programas da noite. Na programação da Igreja Universal, que antes começava até por volta de meia-noite, meia-noite e meia, começava cedo. O Fala Que Eu Discuto, falando de fé, ponto de fé, enfim, terapia espiritual, essas coisas, e a corrente dos 300, e os programas se intercalavam com casos dramatizados e também com as reprises dessas histórias, né, durante algum tempo, já na década de 2000. Mas, pelo horário, quem podia acompanhar era quem estava interessado, né, em ouvir a pregação, justamente, em ouvir a palavra. E enquanto dramaturgia deixou de atingir um público potencial bastante maior. Essas minisséries, para o que a Record registrava naquela época, elas não fizeram feio no Ibope, não. Tinham 5, 6 pontos, até mais do que isso. Garantiram um público, tanto de manhã quanto à noite. Né? A série Verdade e os Caminhos da Esperança. Caminhos da Esperança, uma curiosidade para quem não assistiu, é que essas pequenas minisséries, elas em geral não tinham aberturas. Elas tinham vinhetas com seus logotipos, enfim, mas não tinham aberturas. As aberturas eram sempre uma mesma abertura, né? Mostrando sofrimentos, enfim, gente presa, uma coisa soturna. E os créditos de cada história eram inseridos sobre essa vinheta que era da faixa Caminhos da Esperança. Série Verdade não, elas tinham cada uma a sua abertura, salvo erro meu. Muito bem, então há 25, 26 anos a TV Record já exibia novelas, minisséries, enfim, que não eram bíblicas, mas eram também cristãs e evangelizadoras. E o TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço, obrigado pela sua audiência.